Opa, galera! Estamos começando o primeiro episódio do PodSave, o podcast da Save. Sejam muito bem-vindos. Para inovar e oferecer serviços de alta qualidade, conquistar e manter o espaço em um mercado cada vez mais competitivo e exigente, é necessário ter estratégia de gestão. Isso é muito importante, hein? Além disso, manter a saúde financeira da empresa, gerenciando riscos frente aos diversos eventos aos quais as organizações estão expostas, somada ao ritmo de aceleração das mudanças tecnológicas, são um dos grandes desafios das organizações, que têm sido provocadas a implantar sistemas cada vez mais integrados. E para falar sobre esse assunto hoje, eu tenho um convidado muito especial aqui, eu tenho o prazer aqui de falar com esse cara que, olha, ele é engenheiro de produção e mestre em engenharia de produção da área de qualidade pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, professor de pós-graduação PoliUSP, Unicamp, FIA, em cursos da área de gestão da qualidade, gestão por processos, gestão de negócios, auditor líder da IATF e auditor líder da ISO 9001 desde 1994. Ó, não é brincadeira não. São mais de 30 anos de experiência na implantação, treinamento, consultoria e auditoria de sistemas de gestão de qualidade. Tem atuação, gente, em mais de 600 empresas. Olha quanta coisa, né? Então, hoje aqui eu estou recebendo no PodSave o nosso querido Maurício Sócio. Olá, Bruno. Tudo bem, Maurício? Tudo bem, você? Obrigado. Seja muito bem-vindo. Cara, que currículo vasto aqui, né? Muita coisa. Acho que muita história para contar. Muito aprendizado, muitos erros também. A gente poder compartilhar isso na nossa carreira com meus alunos, meus clientes, né? Com vocês. É uma honra estar aqui e poder falar um pouquinho para vocês daquilo que eu aprendi nesses 30 anos aí. Pois é, nossa, imagino, bom, não deve ter nem metade do currículo aqui. Então vamos começar aqui com algumas perguntas que eu tenho certeza que vai ser muito bacana, muito esclarecedor para todo mundo que vai ouvir. Estou à disposição. Vamos lá. Bom, eu queria saber como que a gestão da qualidade pode impulsionar o sucesso de um negócio. Como que funciona isso? Isso tem a ver com esses 30 anos, né? Quando a gente fala sobre qualidade, muitas pessoas ainda não conseguiram ter acesso ou entender a evolução desses conceitos ao longo do tempo. Qualidade, ela sempre foi vista de uma forma muito operacional. E ao longo dos anos ela se transformou nos seus fundamentos, nos seus conceitos, em algo muito mais amplo. Hoje a definição da qualidade ela é o grau em que as características de um objeto, que pode ser como objeto, uma organização como um todo, um processo, um produto ou um serviço, satisfaz as necessidades e expectativas de todas as partes interessadas. Então, hoje o conceito de stakeholders, que a gente chama das partes interessadas, ele é muito forte. Então, um dos objetivos de uma organização é se manter sustentável. Sim. Né? Para quem investe, para os investidores, uma organização, os acionistas, os proprietários, enfim. Então, a qualidade ela se aproxima muito nessa direção. Então, é o atendimento às necessidades dessas partes interessadas. Não só mais o cliente, que sempre foi o viés, o olhar da qualidade, mas também para que uma empresa se mantenha saudável e sustentável. Que legal. Bom, e existem alguns requisitos básicos para poder implementar isso, né? Quais são esses sistemas aí que a gente implementa num sistema de gestão? Esses requisitos do sistema de gestão, o sistema de gestão ele é um conjunto de elementos, né, que se relacionam, são atividades que se relacionam, que são os processos, para que você possa determinar as políticas da organização, seus objetivos, suas estratégias e os seus processos para alcançar esses resultados. Então, a definição de uma estrutura organizacional, a definição de políticas, de objetivos, a definição dos recursos, dos critérios, controles, tudo isso faz parte dessa composição do sistema de gestão. E um ponto importante, Bruno, é entender que muitas vezes a gente fala de um sistema de gestão para atender isso, como às vezes algo estático, né? Sistema de gestão é algo vivo, é dinâmico. A organização está sempre conectada com o seu mundo externo para se manter sustentável. Eu tenho concorrentes, eu tenho questões externas que podem afetar a organização. Então, essa visão de enxergar o sistema de gestão como um ambiente dinâmico, né? Vivo. Sim, e que tem que estar sempre atualizado e ligado em tudo ao redor, né? É uma coisa assim que a gente tem que estar sempre se atualizando para não ficar para trás ou para não ter qualquer tipo de problema aí no caminho, né?
E você cita, quando você fez a introdução, e muito bem feita, quando você fala da questão desse ambiente cada vez mais de mudanças, né? A gente tem mudanças o tempo todo, a questão das inovações, da tecnologia. Então, quanto que a organização está preparada para poder se adequar a tudo isso e se manter sustentável e competitiva? Isso é necessário, né? Que a empresa tenha, de verdade, um sistema de gestão para poder lidar com todas essas questões e principalmente todos os riscos que isso traz, né? Sim, com certeza. E aí vamos pensar agora um pouco nas vantagens de tudo isso, né? Eu queria saber qual é a vantagem competitiva de uma empresa ou de um negócio que é orientada por processos. Uma das grandes queixas, né? Quando a gente fala dos 30 anos, eu fico contando assim, a quantidade de profissionais que eu consegui me relacionar ao longo desse tempo, né? Numa conta, um tempo atrás, eu falo que isso passa de 60 mil profissionais na minha carreira de contato, né? Entre auditoria, treinamento, consultoria, palestras, orientações de TCCs. E desses profissionais, pelo menos uns 30 mil em cargos de gestão. E é uma grande queixa que eu tenho, que eu acabo recebendo, de uma visão, às vezes, muito departamentalizada das empresas. Sabe, daqui que a gente fala que são os feudos nas organizações. Sim. Cada um no seu mundinho. Então, até um ponto importante que na minha defesa do mestrado, eu lembro que uma pergunta que foi feita por um dos doutores da banca foi: o que você vê como dificuldade no sistema de gestão? E eu fiz menção, um exemplo que eu sempre dou, né? Se o departamento de compras de uma empresa estabelece uma meta para reduzir custos e trabalha para reduzir custos. E muitas vezes ele faz isso na organização, ele reduz custos, mas ao mesmo tempo ele impacta, ele traz prejuízo a outros setores. Por exemplo, eu posso contratar fornecedores pelo preço, Sim. Eles não têm tanta qualidade, vão entregar um produto ou um serviço com má qualidade e afetar, muitas vezes até a entrega ao cliente. Então, não posso que um departamento da empresa seja feliz porque cumpriu as suas metas e prejudique a organização como um todo. Sim. Então, a vantagem de uma organização orientada por processos é que os requisitos ficam mais claros para todos. Você tem uma maior comunicação, cooperação e integração entre as áreas para alcançar os resultados. Entendi. A gente não faz essa separação, né? Cada um no seu pedaço, lutando pelo seu território, como se cada um fosse uma empresa diferente. Nós somos todos uma empresa só, né? Empresas diferentes dentro de uma empresa, né? Parece que são inimigos, assim, são concorrentes um do outro, sendo que está todo mundo ali junto, trabalhando com o mesmo objetivo, né? Então, não faz sentido fragmentar isso assim e separar, né? Você fez um comentário importante, que eu sempre digo assim, às vezes eu tenho a impressão que algumas áreas da empresa se odeiam, né? Fala assim, porque isso é muito comum em auditoria, assim, mas isso aqui, você encontra um problema, normalmente em auditoria isso acontece, você encontra lá o que a gente chama de uma não conformidade, um problema assim, mas isso aqui não foi meu, isso aqui não foi da minha área. Sim. Foi da outra área, né? Vai jogando para os outros. E uma coisa de buscar culpados. A visão de processo, ela não tem essa preocupação. A pergunta que fica para a organização é, se há algum problema, a pergunta é qual é o processo da empresa, que ou não existe ou não funciona bem. Exato. E como resolver, né? Eu acho que quando a gente tem um problema, uma questão do tipo, eu acho que é uma perda de tempo a gente ficar procurando culpados, né? Isso na vida, para qualquer coisa. Perfeito. Né? O que vai mudar eu querer saber quem que é o culpado de alguma coisa. Então, temos um problema, temos uma situação, o que podemos fazer de agora em diante? Como podemos lidar com isso? Claro, é importante, às vezes, entender a raiz do problema para que ele não se repita, para que não seja uma coisa que vá causar problemas futuramente novamente, né? Que vá se repetir, enfim. Mas eu acho que o mais importante é, ok, temos esse problema, temos essa bomba. E agora? O que a gente vai fazer com isso daqui? Tem uma coisa bacana, é muito bacana que você coloca, e é muito do que eu sinto, você também conhece muito bem sobre a realidade das organizações, e um ponto que eu sempre coloco é assim, por que eu vou falar de áreas, por exemplo, para o cliente? Olha, você está reclamando, mas isso aqui não foi a área... o cliente não vê áreas, ele vê uma empresa como um todo. Sim. Se há algum problema, ele enxergou que há algum processo da empresa que não satisfaz, não satisfez, enfim, aquilo que ele precisa, aquilo que ele necessita. Então, esse é um ponto importante. E eu sempre coloco isso, quando você fala da causa dos problemas, ela nunca está ligada a pessoas.
há sempre um processo, Sim. ou mais de um processo da empresa que ou não existe ou não funciona. Exatamente. Então, para que ficar discutindo assim, mas não fui eu, não foi fulano, e você colocou um ponto bacana que eu sempre coloco, né? A palavra culpa é muito forte, e a gente usa muito isso no dia a dia, né? Nós temos, por natureza humana, sempre colocar a culpa nos outros, né? Sim. E quando você fala desse ambiente de processos numa organização, num sistema de gestão, é justamente o seguinte: você quer culpar alguém? Ok, culpe seus processos. Exato. O que a gente esqueceu? E outra, e sem culpa. Porque, assim, às vezes eu vejo assim, mas porque falhou? Ok, então vamos avaliar por que isso falhou, por que esse processo não foi concebido assim. E o que a vamos gente melhorar. pode fazer agora para melhorar, para não repetir. Vida que segue. Exato, né? Se a gente para por um problema, a gente fica empacado ali e não vai para frente, né? O senhor comentou um pouquinho sobre a questão do cliente, né? A visão do cliente em relação à empresa, ao problema e tudo mais, né? Então, se fala muito sobre a jornada do cliente, né? De como gerar uma experiência excepcional para esse cliente. O senhor considera que os processos geram valor na perspectiva do cliente? Foi mais ou menos isso que a gente falou, né? Teve um grande especialista nos Estados Unidos, Michael Hammer, que ele fala sobre... além dele, ele teve um livro chamado Além da Reengenharia, que ele fala que a missão da organização é entregar valor aos seus clientes. E esse valor aos clientes, isso é de 97, hein? E esse valor aos clientes, ele é entregue pelos processos. Sim. Então, eu faço alguns exemplos que eu dou, né? Para quem já viveu, por exemplo, o mundo da Disney, né? Se você faz uma visita à Disney, eu falo que o encantamento que ele traz é um show de processos. Sim. As coisas funcionam, é um relógio. Então, você tem um horário de abertura de um parque, você tem todos os eventos devidamente organizados, cronograma tudo devidamente estabelecido. Se você cai desmaiado no parque, Deus me livre, né? Mas de qualquer forma pode acontecer. E já existe todo um tratamento para que isso seja feito, de uma forma em que você trate quem está lá com desmaio e você não afete o funcionamento. Então, todas as questões são tratadas, até as contingências, o que pode acontecer de errado. Então, essa visão de entender esse olhar do cliente, das necessidades do cliente, e fazer com que os processos trabalhem na direção do cliente, é muito dessa experiência, né? Eu sou muito crítico na minha rede profissional quando eu falo sobre essa questão de muitas empresas que declaram esse amor ao cliente, mas muitas vezes os processos não estão na direção do cliente. Exatamente, né? Eu tenho uma frase que a gente costuma usar que é assim, né? As empresas viveram décadas lutando para que o cliente gostasse da empresa. Mas há um grande desafio hoje nesse século, que é de fazer as empresas gostarem do cliente. Porque em algumas situações eu entendo que algumas empresas parecem que não gostam do cliente. Pois é. E aí fica muito complicado, né? Como é que você presta um serviço ou um produto que seja, se a empresa em si não gosta do cliente, não sabe como tratá-lo, né? Porque como que você vai esperar um retorno, de repente, ou ter sucesso até no seu negócio, se você não trata bem o seu cliente, se você não tem essa... Não sei se a palavra empatia seria a palavra, mas se você não tem esse cuidado com o seu cliente, né? A questão de entender, de novo, a visão da qualidade e das partes interessadas. Sem o cliente, não há negócio. Com certeza, exato. Porque você pode entender que lógico que você tem que ter lucro como uma entidade que busca lucro, resultados, enfim. Mas se você não tem o teu cliente e você não entende as necessidades e você tem um mercado competitivo, você tem o teu concorrente olhando para ele. Exato. Se você não cuida, o outro vai cuidar. Alguém vai cuidar. Alguém vai. Então, quais são os processos que você estabeleceu no teu sistema de gestão que estão orientados ao cliente? Sim. Quais são os processos da sua organização que estão orientados a atender o cliente, mas sem deixar de trazer à organização o resultado adequado? Porque muitas vezes eu posso estar atendendo o cliente, mas trazendo também, não trazendo um retorno financeiro adequado à organização. Eu tenho que atender o cliente, atender os resultados da organização e atender, por exemplo, as regulamentações, as leis que regem o meu negócio. Sim. Então, essa visão da qualidade hoje é ter processos que se direcionam às partes interessadas, mas, de novo, né, Bruno, não numa forma estática, uma forma dinâmica. Por quê? Porque as necessidades e expectativas mudam, as legislações mudam, as necessidades do cliente mudam, né, as necessidades de sustentabilidade do negócio mudam. Então, o tempo todo. O tempo todo. Então, de que forma que o seu sistema tem sensores, que são os processos, que estão conectados com tudo isso para manter a empresa saudável, sustentável e de uma forma em que ela tenha uma reputação adequada ao seu cliente. Né? Com certeza. E pensando nessa questão do negócio, né? Quando o negócio ele tem gestão orientada por processos, é possível identificar riscos? Eu acho que esse é um grande ponto, né? A gente fala do pai da administração, do Drucker.
ele falava o seguinte, lá em um livro dele, em 1954, que ele falava sobre a prática da gestão, estamos falando de 70 anos atrás. Ele falava que o objetivo básico do gerenciamento é a inovação. Ele já falava isso há 70 anos, que o objetivo básico de uma gestão é a inovação. E aí você fala assim, aí quando eu faço as minhas palestras, as minhas aulas, eu falo assim, gente, vamos andar 70 anos atrás. E alguém disse que o objetivo básico do gerenciamento é a inovação. E quando você olha a maioria das organizações, a gente vê gestores basicamente passam o dia apagando incêndio. Resolvendo problemas e às vezes nem resolvendo todos os problemas. Sim. E aí você fala, mas o que tem a ver isso com a pergunta que foi feita em relação a riscos? Eu queria juntar as duas coisas. Eu estou colocando os dois extremos. Assim, que inovar é você estar o tempo todo pensando em formas diferentes de executar seu serviço ou fabricar seu produto, ter produtos com inovadores, práticas inovadoras, controles inovadores. E aí tem um outro extremo de alguém apagando incêndio. Eu falo, as pessoas, de uma forma geral, nas organizações, não estão tendo o tempo adequado para parar, para pensar, para avaliar os seus processos de uma forma adequada, para fazer melhorias. Sim. E quando você fala em riscos, a gente está falando na parte básica de um processo, que é você evitar as incertezas que podem gerar problemas, né? De qualidade, de segurança, de prazo, de custos em relação ao teu processo. Então, a definição de um processo, a construção de um processo passa pelo entendimento primeiro de quais são as partes interessadas. Certo. Quais são as necessidades dessas partes interessadas. E a pergunta básica é qual é o risco que eu tenho de não cumprir qualquer uma dessas necessidades. Então, o desenho do processo olha para isso. Sim. Então, que riscos eu tenho de não cumprir algum requisito de qualquer parte interessada. Aí você fala, mas como que isso funciona, Maurício? A gente está dizendo que o objetivo básico é inovar e a gente encontra uma realidade, eu estou dizendo para vocês com base na minha bagagem de 30 anos e nas minhas andanças por esse Brasil gigante, que é uma queixa. Mas às vezes eu ouço assim, professor, mas Maurício, eu não tenho tempo, né? Eu digo assim, tempo é prioridade. Porque qual é o tempo que você reserva para fazer gestão? Sim. Qual é o tempo, do dia a dia, da sua semana, do seu mês, que você reserva para você olhar melhorias, olhar riscos, olhar formas de você fazer de forma diferente, trazer uma redução de custo, mais eficiência, melhor eficácia, aumentar a satisfação do cliente. De que forma que as pessoas, né, nas organizações estão olhando para isso. Né? Sim. Então, pensar em riscos deveria ser uma obrigação cotidiana de qualquer gestora de um processo. Sim. E o gerenciamento de riscos é uma medida de controle e prevenção de perdas também? Sem dúvida. Porque a gente fala muitas vezes, quando a gente fala em risco, a gente pensa muito assim, questão de qualidade, não afetar a qualidade, não afetar prazo. Mas um outro ponto importante é, muitas vezes eu estou fazendo, não afeto qualidade, não afeto prazo, mas eu afeto custos. Então, como que eu faço para organizar o meu processo de forma a que ele seja eficiente? Então, a gente fala sobre dois conceitos importantes, né? Porque a eficácia é a relação entre os resultados planejados e os resultados alcançados. E a eficiência é a relação entre os resultados que você alcançou e os recursos que você utilizou para isso. Certo. Então, eu posso atingir os mesmos resultados, uma empresa pode atingir os mesmos resultados que uma outra empresa, mas uma empresa pode ser mais eficiente que a outra. Sim. E essa visão de riscos é isso também. O que eu posso fazer para que o meu processo entregue o que tem que entregar de forma a usar bem os seus recursos? Eu não estou parando máquina, eu estou entregando no prazo, não estou parando sistemas. Mas uma pergunta importante é, a que custo? Sim. Sim. E pensando nessa questão, você pode explicar a diferença citando alguns exemplos para a gente? A gente fala sobre gestão de risco e gerenciamento de risco, né? Tem às vezes uma diferença que acaba aparecendo nessa questão da gestão. A gestão de risco ela está muito ligada ao planejamento, às estratégias que eu tenho em relação aos riscos. Certo. O gerenciamento já é a execução, é o controle, a prática para garantir que esses riscos sejam devidamente controlados e evitados. Então, alguns exemplos importantes aqui. Você pensa, por exemplo, nos hospitais. Certo. Eles pensam muitas vezes assim, que estratégias que eu tenho para evitar que eu
não dê, por exemplo, um medicamento errado a um paciente. Sim. O medicamento deveria ser para um paciente, vai para outro. Ou então, que eu não faça um procedimento incorreto naquele paciente. Então, pode perceber que isso está ligado a uma diretriz de gestão de risco. No gerenciamento seria o quê? Às vezes a gente até se cansa, você está num hospital, aí alguém fala assim, você pode confirmar seu nome? Maurício, Ricardo, eu vou escolher meu nome. Você pode me confirmar seu CPF, você está no CPF e tal. Aí você passa 10 minutos, vem uma outra pessoa. Confirma Você pode confirmar? Mas eu acabei de falar meus dados aqui dentro. Porque tem toda uma metodologia. Até mesmo na mesa de cirurgia é dessa forma. Você está ali na mesa de cirurgia, eles pedem para você confirmar esses dados. Eu falei, você vai aplicar anestesia antes? Deixa eu te falar antes de aplicar anestesia. Eu fiz uma cirurgia uns 3 anos atrás. Eu falei, mas posso te falar pela última vez ou alguém quando eu estiver lá? Porque eu não vou lembrar mais quem eu sou. Mas olha, são as práticas de gerenciamento de risco. Então, esse é um exemplo. Um outro ponto importante, até que a gente também pode usar muito no segmento de vocês, a questão da preocupação da identidade. Então, eu vou fazer uma compra, vou executar um serviço. A pergunta que fica é, quais são as nossas preocupações e estratégias para garantir que a pessoa que está comprando é realmente ela e não é alguém em nome dela, né? Certo. Então, isso pode ser, a gente pode pensar como uma prática de planejamento. O que seria o gerenciamento desse risco? A própria biometria. Biometria legal. É a execução disso, né? Então, a segurança que... Até estava conversando esses dias, a gente está pensando, né? Você tem hoje várias situações em que você compra, em que eles pedem para que você... Eu fui fazer uma transferência bancária esses dias, e aí uma transferência da minha conta mesmo, e aí eu tive que mostrar o meu rosto para o aplicativo para garantir que era eu fazendo aquela atividade. Então, isso é uma prática de gerenciamento. Sim, então, que a tecnologia hoje está super assim, contribuindo para isso também, né? Foi o que você colocou na tua introdução, né? Então, no mercado cada vez mais competitivo e tecnológico, então, a gente hoje pode falar que muita empresa ela tem gestão de risco, mas ela não tem gerenciamento. Você fala, como assim? Porque ela pensa nas estratégias, mas ela não executa aquilo como deveria. Então não é gerenciado. Exato. Então, a pergunta que fica para as empresas é como que você tem feito isso na prática? Como que você tem, assim, a nossa preocupação é evitar que a gente não que a gente descumpra prazo. Tá, e o que você tem feito para isso? A gente tem prestado atenção. Não, mas isso não é gerenciamento. Então, que mecanismos você usa? Você tem hoje alertas no teu sistema que pode informar com 15 dias de antecedência, com 5 dias, com 1 dia de antecedência, com 10 horas que você pode atrasar. Então, é criar metodologias para você realmente praticar essa gestão. Esse é o gerenciamento. Isso diferencia o gerenciamento da gestão. Que legal. É a prática. Interessante, muito interessante. E pensar, como a gente falou agora, em como a tecnologia pode contribuir com isso, né? E como que a gente faz, né, com que a gestão de riscos seja parte integrante de todos os processos da empresa? Como que a gente implementa isso em todos os processos? Acho que essa é uma pergunta que eu recebo em todo lugar e muitas vezes eu falo assim, será que eu acho que eu não sei mais responder? Mas é porque eu volto naquela questão do Drucker quando ele fala que o objetivo básico do gerenciamento é a inovação, né? Quando ele diz assim, eu muitas vezes pergunto assim, qual que é o papel do gestor? Se você for pensar, grande parte dos problemas, quando as empresas vão tratar os seus problemas, a primeira pergunta que ela faz é por que o problema aconteceu? Vamos imaginar, por exemplo, uma reclamação de um cliente. Quando você fala assim, mas por que isso aconteceu? A raiz, né? Aí tem a segunda pergunta que é, por que ocorreu e a gente deixou isso chegar no cliente? Por que a gente não teve uma barreira desse problema? E usando a tua pergunta, Bruno, a terceira pergunta é a mais dolorida. Por que eu não pensei nisso antes? E a resposta para isso é muito simples. Porque você não está reservando tempo para fazer isso. Porque a organização não está criando. Porque se você pensar e perguntar para um gestor, uma gestora de uma empresa, o que ela faz no seu dia a dia, ela basicamente vai contar muito do seu dia a dia, da sua rotina operacional. Certo. Aí digo assim, quanto tempo do seu tempo você reservou para analisar os problemas com profundidade? E não superficialmente. Não dá tempo, porque está tudo muito corrido. Então, aí eu falo assim, quanto tempo você reserva para fazer uma avaliação preventiva dos potenciais problemas que você pode ter com o teu processo? E a resposta é, você imagina uma cena, Bruno, de você, como gestor de uma empresa, você parar o seu trabalho e falar assim, agora eu vou ficar 1 hora aqui, quieto, comigo mesmo aqui, avaliando o meu processo e pensando em possíveis melhorias ou potenciais problemas. E aí alguém passa pela tua sala e vê você lá sentado olhando para aquele documento ali dentro. Depois de 1 hora a pessoa passa e continua lá. Qual que é o pensamento de quem olha para aquilo? Né? Não tá fazendo nada? Não tá fazendo o cara nada. tá ali, né? O que tá fazendo ali? Porque o bonito é sair para as reuniões. Vai para a reunião aqui, vai para outra reunião ali, sai para outra reunião, depois volta, não almoça, porque não deu tempo de almoçar e volta e tudo mais.
E eu digo assim, e se você não está fazendo isso, quem está fazendo? Se você não está fazendo essa análise. Então, o grande problema das organizações, eu vejo, é não reservar esse tempo da gestão. Uhum. Eu gosto muito de uma frase que eu uso, que eu aprendi numa cidade do Brasil, que o prefeito ele fazia muitas obras, e o pessoal reclamava que atrapalhava muito o andamento do fluxo da cidade quando tinha as obras, né? Uhum. E aí no jornal da cidade, na rádio da cidade, o pessoal reclamando e tal. E aí ele mandou colocar uma placa assim. Em cada obra ele colocou assim: os transtornos passam, os benefícios ficam. Olha. O que eu quero dizer com isso? É lógico que se eu paro uma hora para discutir meu processo, alguns problemas vão continuar pipocando, aparecendo e tudo mais. Sem dúvida. Mas se eu paro para discutir com profundidade e evitar problemas, eu vou trazer benefícios futuros. Então, os transtornos vão passar, mas os benefícios vão ficar. Com certeza. Então, uma proposta que eu faço é que as empresas criem tempo adequado, processos para poder parar para avaliar os seus processos. Nossa, isso foi incrível, assim. Isso para tudo, né? Às vezes é o famoso a males que vem para o bem, né? A gente precisa, às vezes, parar o mundo, ficar ali olhando para a parede, né? Para poder encontrar soluções mais profundas, mais consistentes, né? Para conseguir ter um resultado, um benefício melhor, né? Para ter uma coisa que vai trazer um benefício importante, consistente de fato para a empresa, né? E não só ficar nessa correria, como você falou, de reunião, de vai para lá, vai para cá, aqui, não sei o quê, e muitos compromissos e muitas coisas, e tá. E aí, o que isso está resultando em quê? Né? Tem um exemplo, se você me permitir. Claro. O presidente de uma grande empresa aqui no Brasil, fiz uma reunião com ele, aí ia durar 15 minutos, ela durou 2 horas e pouco, porque ele foi se interessando pelo tema, eu fui mostrando a importância do sistema de gestão, ele não estava muito conectado, para ele qualidade era uma coisa mais operacional, e ele foi se interessando. E eu usei uma frase para ele, e ele falou assim, bom, eu tenho uma reunião com a minha empresa inteira, vai ser transmitida aqui, eu vou para o auditório, mas vai ser transmitido para todo o grupo, se você quiser assistir. E eu tinha usado uma frase para ele, que eu falei para ele assim, coloca uma placa em cada porta da sua empresa, que é assim: estamos em reforma para melhor atendê-los. Uhum. E aí, quando a gente foi lá para o auditório, ele foi transmitir, eu não sabia o que ele tinha feito, mas quando eu cheguei, ele fez uma mudança no slide de abertura. E estava lá: estamos em reforma para melhor atendê-los. Ele falou: eu quero falar sobre o que eu acabei de discutir com o nosso consultor. Então, acho que é uma mensagem que eu deixo para todo mundo. Eu sei que é fácil falar, parece uma coisa de acadêmico, né? Quando você me apresenta e diz que eu tenho um mestrado, muitas vezes o pessoal pensa que eu sou um cara só acadêmico, mas eu sou um cara que ando pelo Brasil inteiro. Eu saio daqui hoje, vou para uma palestra. Uhum. Então, assim, eu tenho uma viagem já na segunda-feira. Então, eu viajo o Brasil inteiro e eu vivo as empresas, a realidade com os meus alunos, com os meus clientes. E eu digo para vocês, uma mensagem é: guarde tempo adequado para inovar. Quando você não tem estratégia, você é a estratégia de alguém. Exatamente. Olha. É uma frase que não é minha, não, viu? São mas... pensadores importantes aí da história que contam isso. E faz todo sentido quando a gente para de fato analisar e refletir sobre isso, né? Faz todo sentido. Agora, o senhor considera um gargalo para a empresa manter-se atualizada diante das mudanças aceleradas do mundo dos negócios, especialmente no que diz respeito ao mapeamento de riscos? Eu digo que pode ser uma questão de gargalo e uma questão de retrabalho, porque eu volto naquela terceira pergunta de por que eu não pensei nisso antes. Sim. Então, muitas vezes assim, a gente... E é comum quando eu falo essa frase, a terceira, quando eu falo desse ponto nas minhas palestras, meus treinamentos, as pessoas dizem assim para mim, é muito comum, gestores: nossa, isso tem todo sentido. E por que isso acontece? Porque você muitas vezes pode falar assim: vamos parar para discutir os riscos. Aí você pode dizer assim: pô, mas você está atrapalhando o andamento da empresa, porque a gente tem que trabalhar. E eu brinco que eu falo que as empresas muitas vezes contratam pernas e braços e não usam a cabeça das pessoas. Olha. Então, por que não, né, usar corretamente a capacidade intelectual, criar um ambiente ideal para isso, que pode aparentemente ser um trabalho. Por isso que eu brinco com as frases, né, que os transtornos passam, os benefícios ficam. Porque eu crio um certo gargalo quando eu paro para discutir um processo, né? Sim. Por isso que eu coloco: estamos em reforma para melhor atendê-los. Às vezes você vai no aeroporto, às vezes você tem que ficar andando vários caminhos porque está em reforma. Mas você fala assim: bom, isso vai ficar muito bom daqui a pouco. Sim. Então você sabe que é um sacrifício temporário. Então é um gargalo? Mas você pode mudar isso. Então eu entendo que eu trocaria a palavra. É um investimento para a empresa. Sim. E eu digo para a empresa assim: vai por mim, confia em mim, confia. Eu sei que você vai achar que é uma perda de tempo, mas você vai ver o ganho. E foi muito comum na minha carreira, nesses 30 anos, eu receber feedbacks importantes assim: nossa, Maurício, no começo,
Quando você fala assim, é bem coisa de teórico, o cara não conhece como funciona uma empresa. Mas acho que às vezes a gente que está no dia a dia vira produto do meio. Sim. E não consegue. Não tem nada a ver com competência, Bruno, porque eu sei muito bem o meu papel nas empresas. Eu não tenho nenhum tipo de vaidade para dizer assim, eu ajudei. Não. É porque muitas vezes alguém de fora não está inserido no meio mesmo, nos problemas do dia a dia. Sim, para entender o contexto ali, né? E tá um pouco de fora, você consegue trazer perguntas importantes. E muitas vezes a resposta é, nossa, não tinha olhado para isso, mas não tem nada a ver com incompetência. É porque, às vezes, o dia a dia não permite esse tempo. Você está tão inserido naquele cenário que você não consegue enxergar algumas coisas óbvias, né? Até porque o óbvio é o mais difícil de se ver. Então, você está tão inserido naquele dia a dia, naquela rotina, que você não consegue ter essa visão ampla, né? Macro e micro, né? A gente não consegue ter essa visão ampla. E com certeza, uma pessoa de fora, às vezes um comentário ou uma pergunta, mas por que isso, por que aquilo, faz com que a pessoa pense e fale, nossa, é verdade, eu não tinha visto por esse lado, né? Eu estava dando uma palestra no Nordeste, uma vez, numa cidade do Nordeste, e num local e que foi preparada para que eu desse a palestra para os empresários. E aí, quando acabou a palestra, a pessoa que organizou o evento, que é da empresa, do local, não tem nada a ver com um evento, falou assim, professor, eu parei para assistir sua palestra. Porque tem muita coisa que o senhor fala que tem tudo a ver com o meu dia a dia também. Eu falei assim, mas o que eu tento trazer é isso. Eu não sou, nossa, mas o Maurício, ele acha que ele é Não, é apenas um olhar assim, reservem tempo para fazer isso. Pode ser um gargalo? Imagina vamos trocar aquela 1 hora por 3 horas. Você imagina ver alguém 3 horas parado discutindo o processo. Sim, pois é. Como que pode estar sendo pago para trabalhar e estar aqui fazendo o quê? Estou fazendo uma reforma para melhorar ainda mais o que a gente vai entregar. Sim, nossa, com certeza. Agora, o senhor considera que é um desafio converter o gerenciamento de riscos em uma atividade que não apenas agregue valor aos acionistas, donos, mas também se traduz em benefícios para todas as camadas da organização e stakeholders? Volto naquela questão por isso que eu falo que a qualidade foi uma área que eu decidi, né, cursando o meu curso de engenharia de produção, e eu tive alguma disciplina sobre qualidade, e aquilo foi me apaixonando. E ainda quando eu aprendi isso lá em 1990, né, tô falando há 34 anos atrás, ela tinha um viés operacional. Mas quando ela foi sendo revisada nos seus conceitos e fundamentos, quando ela vai nessa visão das partes interessadas, essa visão de pensar nos riscos do problema, nos riscos para a organização como um todo, você tem que pensar que isso vai olhar para exatamente todas as partes interessadas. Por exemplo, fornecedores. Muitas das empresas elas fazem as suas promessas aos seus clientes ou objetivos para a matriz, né, para a corporação, prometendo sonhos. E muitas vezes uma parte da realização desses sonhos vem de fornecedores. Olha. De que forma que eles envolveram os fornecedores nessa definição? Será que o teu fornecedor tem capacidade de atender o que você está colocando? Vai cumprir o prazo que você estabeleceu, a qualidade que você estabeleceu? Então, essa visão hoje de riscos, ela exige que você olhe para todos os stakeholders. O colaborador tem condição de atender isso? Isso não vai prejudicar o colaborador em relação à segurança dele, em relação à satisfação, à motivação. Então, esse olhar hoje de riscos é um olhar muito amplo. E você pega, por exemplo, empresa, até fiz eu colaborei com um artigo esses dias do LinkedIn e eu coloquei assim, o grande segredo da avaliação de riscos é essa visão multifuncional, multidepartamental. Todos olhando para aquilo. Porque muitas vezes eu estou olhando com o meu olhar departamentalizado, enxergando que não há nenhum risco para a empresa, mas isso pode afetar um outro processo. Exato. Pode afetar, ou estou olhando como diretor, como diretora, isso pode afetar, por exemplo, um supervisor, um analista, um auxiliar da minha equipe. Então, esse olhar amplo de stakeholders que você colocou na tua pergunta, ele é fundamental nessa gestão, nesse gerenciamento de riscos. Que legal, muito legal. Agora, a gestão de riscos auxilia e orienta na tomada de decisões, porque assim, tomar decisão é um negócio que às vezes pode ser muito complicado, né? Tem decisões que às vezes não tem volta, né? Então, pensando nessa questão, a gestão de risco, ela auxilia e orienta nessa tomada de decisões? Eu acho que, normalmente, quem faz essa pergunta numa tomada de decisão vai ser considerado como chato na empresa. Porque a gente fala que... Tinha um desenho quando que eu era garoto, né? Dizia assim, ó vida, ó azar, né? Tudo era problema, né? Tudo era problema. Então, assim, eu seria muito feliz se eu tivesse na minha equipe, tomando decisão, alguém que me alertasse sobre os riscos. Se tivesse uma metodologia que me perguntasse sobre isso. Qual é a chance dessa decisão que eu tomei
de a gente não cumprir a qualidade requerida, o prazo requerido, ou afetar um custo, afetar a imagem da organização. Eu falo uma coisa, Bruno, que é assim, ó, se você pensar de uma forma geral, eu já falei isso para eu já fiz muito contato com muitos presidentes de empresa, trabalhei para alguns bilionários aqui do país. Eu falo que a grande preocupação da alta direção de uma empresa, de quem investe numa empresa, são duas coisas, eu digo. São duas grandes preocupações. A primeira é não perder dinheiro que está investindo. Sim. E a outra é não perder reputação e imagem, porque automaticamente você perde dinheiro. Com certeza. Então, Está assim, associado ali. Então temos que ter as duas coisas. Então eu não posso perder meu dinheiro que eu estou investindo e não posso perder imagem. Se eu perder imagem e reputação, eu vou perder dinheiro. E qual é o desafio de todo mundo que está nessa cadeia de valor, né? nessa rede? É garantir que isso não aconteça. Sim. Então, para tomar uma decisão, a pergunta é: isso que eu estou decidindo vai afetar o meu cliente? Vai afetar o bolso da organização? Vai afetar alguma regulamentação? Vai afetar meu colaborador? Pode afetar meu fornecedor? Então, esse olhar amplo de riscos é isso. É você ter um olhar sistêmico, preocupado para você evitar que uma decisão tomada não leve a empresa muito... Quantas histórias a gente tem para contar na humanidade de decisões tomadas? Pois é. Por que alguém não parou para perguntar? A pergunta é, mas há um mecanismo para isso na empresa? Sim. Muitas vezes você tem num nível hierárquico da empresa, diretoria, presidência, tomada de decisões que muitas vezes não são consultadas as pessoas da operação. E muitas vezes aquilo não vai ser cumprido. E depois? O que você faz perante o teu cliente? Vai dizer, olha, desculpa, a gente errou porque a gente não planejou corretamente, porque a gente não fez uma avaliação dos riscos adequados. Então, se você quer se poupar, se você quer realmente gerar uma experiência adequada ao seu cliente, a quem investe na sua organização, a decisão tem que ser tomada avaliando todos os riscos possíveis. Sim, isso é muito legal, porque a gente podemos prevenir muitas coisas, porque, como o senhor falou, afetar não só áreas, como pessoas, né? E ter essa visão contribui muito para que evite, né, esses problemas maiores. Talvez há problemas que podem ser não tão grandes, médios, mas há problemas que podem ser problemas mesmo. E aí, o que a gente faz com isso, né? Tem coisas que, às vezes, a empresa, enfim, a gente precisa de um tempo muito longo para se reestabelecer. E aí, esse tempo todo que a gente, entre aspas, perde para se reestabelecer é consequência de uma não preparação ou até mesmo de uma não... uma visão que não teve, né, antes, para se prevenir. Um exemplo que eu posso dar, só para não quero me estender, mas também não quero citar o negócio para não criar nenhum problema de questões éticas, mas imagina que é um negócio que gera muito dinheiro e tem alguns equipamentos, e para reduzir um pouco do custo do equipamento, a pessoa pede para que uma pessoa que cobra mais barato faça a manutenção daquele equipamento. Aí isso vai ser mais barato, enfim. E, infelizmente, uma tragédia aconteceu porque esse equipamento falhou e matou uma pessoa. E aí, simplesmente, o negócio fechou. Eram 5 empresas ligadas àquilo e fechou. Então, eu digo assim, por uma decisão tomada, onde alguém falou, bom, barato mas vai atingir os resultados que a gente precisa? Isso eu não sei, o que importa é que é barato. E aí, aquela história que minha avó sempre dizia que o barato sai caro. Sim. Eu volto nessa questão que você colocou, a importância da gestão, da análise de riscos para você tomar a decisão. Sim. E a gente falou bastante sobre inovação, né, tecnologia e tudo mais. Então, assim, a inovação é a palavra do momento, principalmente hoje, que se fala muito sobre avanços tecnológicos, inteligência artificial. Quando se tem uma gestão por processos, agregamos inovação ao negócio? E uma coisa que eu queria também trazer é voltar no nosso pai da administração moderna lá em 54. Se há 70 anos atrás ele disse que o objetivo básico da inovação, do gerenciamento é a inovação, então a inovação é um assunto que a gente fala muito hoje, mas sempre foi uma preocupação. E eu queria também trazer um outro olhar, Bruno, nessa questão. A gente fala muito da inovação só no ambiente, pensando na tecnologia. Mas muitas vezes uma forma diferente de fazer é a inovação. Com certeza. Sem precisar olhar para... Lógico, a tecnologia ela dá muito apoio, né? Dá muito suporte. Hoje em dia, principalmente. Ela propicia muito essa questão de inovação. A gente vê hoje... Eu estava verificando assim, o que é hoje um aparelho celular, né? O que você pode... Você faz tudo com ele, tudo, basicamente tudo. Então, a gente está colocando nossa vida num aparelho. Então, lógico que a gente pensa muito na questão de inovação, muito em relação à tecnologia.
Mas eu queria trazer esse alerta. Quando o Drucker trouxe lá há 70 anos atrás, não se falava tanto de tecnologia. Exato, até porque há 70 anos atrás a gente não tinha o que a gente tem hoje, né? Exato. Então, por que um cara que fala, que a gente é considerado o pai da administração, fala sobre olhar para a inovação? É uma forma diferente de fazer. Muitas vezes as pessoas vão olhar para aquilo, e eu sempre falo assim, tentem convidar pessoas de fora do processo para ajudar nesse olhar também. Porque o ambiente de processo, quando você está desenhando o teu processo, a pergunta é, eu posso fazer diferente? Sim. Quando eu estou desenhando o meu processo, definindo quais são os riscos, a pergunta é, eu posso fazer diferente? E começar sempre pensando o seguinte, quais são os entregáveis que o processo vai gerar? E aí depois eu vou olhar para o processo. Porque muitas vezes eu tenho atividades que são feitas hoje que não são mais necessárias. E ninguém pergunta o porquê daquilo. Uma vez uma presidente de uma empresa falou assim para mim assim, Maurício, a gente odeia que você venha aqui. Aí eu falei para ela assim, mas como vocês odeiam? Então eu preciso ir embora. Ela falou, não, eu quero discutir a relação, pergunta por quê. Aí eu falei, mas por quê? Vocês me odeiam? Assim, ela falou, não é isso que a gente odeia você, a gente odeia que você venha aqui. Você faz perguntas que a gente não sabe responder. Mas que pergunta? Eu falei, você acabou de perguntar por que está sendo feito assim, você já está no sistema. Porque a gente não para avaliar. Aí eu falei, então o processo precisa ser reavaliado. Então, um pensamento importante da inovação é, se você não criar esse teu tempo da gestão, volto a dizer, Bruno, a maioria das empresas, os gestores estão apagando incêndio. A gente precisa reformular a forma de fazer gestão em muitas organizações. Então, a base do gerenciamento por processos é riscos e inovação. Sim. Eu tenho que pensar no que pode acontecer de problemas, o que eu posso evitar de problemas no meu processo e o que eu posso fazer de diferente para que eu tenha um processo mais eficaz e mais eficiente. Exato. E evitar cometer os erros que foram cometidos, né? Até porque quando você tem uma visão futura de alguma coisa, para ter essa visão, você tem que também avaliar tudo, todo o histórico, né? Do que foi, de como está sendo e de como poderá ser. Se continuarmos dessa forma, que resultados vamos ter? Será que é o que a gente espera ou não? Né? Então, mais uma vez, a gente fala da prevenção e, claro, pensando nessa questão da inovação, é muito importante pensar em como fazer diferente para agregar, para melhorar. Senão, fica mais do mesmo, né? E o segredo está no tempo que a empresa dedica para fazer isso. Exato. A gente está criando um mecanismo para isso. Você pergunta para os presidentes de empresa, vocês permitem que a equipe de vocês se reúna frequentemente para discutir melhorias, né? Para discutir possibilidades de fazer de forma diferente, para avaliar potenciais riscos, para olhar aquilo que a gente já teve de problemas e refletir sobre os processos. E você traz um outro ponto importante, Bruno, na tua questão, que é a tal das lições aprendidas. As empresas muitas vezes demitem pessoas e com elas vão embora todo o conhecimento. Pois é. Como que as empresas têm mantido o conhecimento? Não só o conhecimento de como fazer as coisas, mas o conhecimento, inclusive, dos erros cometidos. E como que esses erros foram utilizados como base, como insumo para você melhorar o teu processo. Para melhorar, né? Acho que esse é o mais importante. Pegar o que não foi bom para poder fazer diferente, inovar, mas para melhor, né? Perfeito. Professor, foi um papo maravilhoso. Obrigado. Amei. Realmente aprendi muita coisa aqui. Espero que vocês tenham aprendido também. Foi muito bacana recebê-lo, assim, de verdade. Muito obrigado pela presença. Acho que foi muito esclarecedor, muito bacana para todo mundo. Acho que agregou aí para todo mundo. Então, gente, nada de apagar incêndio. Aqui já temos, a solução para tudo, né? Muito obrigado mais uma vez. E eu queria te dar um presentinho aqui. Olha aqui, é um presente aqui da Save, que é uma caneca aqui do nosso podcast. Olha que lindo, gente. Olha chique. só. Obrigado. Presente para você lembrar da gente sempre. Muito obrigado. Né? Desse dia que foi muito especial, foi muito bacana. Muito obrigado. Estar aqui com o senhor e conhecer um pouco mais sobre tudo isso, sobre agregar tudo isso para a nossa vida. Com certeza, de tudo que a gente ouve na vida, a gente sempre pega um pouquinho, né? E para mim é uma honra estar aqui e te conhecer. Obrigado, a honra é toda minha. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, viu? Sucesso a todos vocês. A nós, obrigado. Gente, e é isso, olha só. Muito obrigado aqui pela presença de vocês, por terem acompanhado aqui o podcast. Fica aqui então a dica para vocês seguirem a gente nas redes sociais. Tem um QR Code aqui, aqui no cantinho da tela, para vocês seguirem o nosso Instagram. Se vocês quiserem agregar coisas para o negócio de vocês, tá tudo ali no nosso Instagram, né? E logo mais teremos mais episódios aqui no nosso Pod Save, o podcast da Save, o seu ativo salvo.
Obrigado, gente. Beijo e até mais.